porque o que deveria ser, assim, um processo rápido, né, para ajudar quem mais precisa nessa pandemia, fica parecendo uma novela, né? O pagamento da terceira parcela do auxílio começou sábado, mas por causa de erros e fraudes, milhares de pessoas que deviam receber ainda não viram a cor do dinheiro. Tem gente que não recebeu a segunda ainda. Então, outras estão sem receber Desde o esse começo. direito desde o Sim. começo. Então, ainda é muito confuso, né? O aplicativo Caixa Tem, em que as pessoas movimentam o dinheiro recebido do auxílio emergencial, também está dando muito problema. Os usuários têm reclamado que eles não conseguem acesso e alguns denunciam ter sido vítimas de golpes. A gente, por conta disso, para a gente tirar algumas dúvidas, a gente trouxe aqui o Marcelo Nage para o nosso sofá virtual, que é perito digital, e a Bruna, que está ao lado dele, que recebeu a primeira parcela do auxílio, normalmente, e na hora que ela foi receber a segunda parcela, não conseguiu, houve um problema e ela acha que foi vítima de um golpe. Bruna, bom dia para você. Vou começar com você. A Bruna é microempreendedora, ela tem uma papelaria pequena Sim. em Maceió. O que houve na hora de você receber a segunda parcela? O que aconteceu? Então, a minha primeira parcela caiu na minha poupança pessoal. Já a minha segunda parcela, que caiu nessa poupança, que é o Caixa Tem, que eles criam, né, uma poupança digital. Só que, assim, eles criam a poupança e aí a gente tem que fazer o cadastro. Só que eu não estava conseguindo fazer o meu cadastro no dia 26, que era previsto. Aí, eu ficava sempre tentando acessar a minha conta e não conseguia, né? No caso, fazer o cadastro. Quando eu consegui fazer o cadastro, disse que o meu CPF já estava cadastrado. Aí, então, Esse tentei print que redefinir a você fez senha. aqui. Você fez um print dizendo CPF já existe, e-mail já existe. Isso. Ah. Aí eu tentei redefinir a senha e aí eu tive uma surpresa, que o e-mail que estava lá não era o meu. O e-mail que aparece na conta, que é Apareceu esse outro. outro print. Esse e-mail não é seu. Isso aí, isso aí. Aí eu já fiquei assustada. Mas aí eu fui olhar nos meus e-mails se tinha chegado alguma coisa e não chegou nada. Não chegou, assim, avisando que tinha um pedido para trocar a senha. Não chegou nada. Ou seja, Aí eu ainda fiquei esperando, eu fiquei na expectativa que iria cair na minha poupança pessoal, mas não caiu. uhum. E que tipo de explicação você recebe quando você vai em busca de alguma informação? Olha, eu fui na Caixa Econômica, né? E aí eles têm o acesso lá, porque ele abriu lá a minha conta e viu que tinha sido feita uma transferência. Eu acho que para uma conta do PagSeguro, do valor total de R$ 600. E aí você consegue dizer para a gente assim que importância nesse momento da sua vida esses R$ 600 teriam? A importância na questão financeira, né? Assim, o impacto não está sendo maior, porque graças a Deus, com o meu trabalho, eu estou conseguindo não suprir, né? O valor total. Mas, assim, uma boa parte, porque afetou bastante a questão a escola da minha filha, né, que eu ainda não cancelei o contrato, porque eu tinha um crédito na escola por causa dos livros, e aí eu fiz um acordo junto com a diretora. Mas a questão da alimentação, a gente reduz, questão de lanches, essas coisas, a gente reduz. Ô, Marcelo, diante do que ela está contando, você não tem muito mais informações além disso, dá para imaginar o que pode ter acontecido? Então, Fátima, dá sim. Na verdade, entenda que eu, na posição de perito forense digital, né, o que a APECOF, né, a Associação dos Peritos em Computação Forense, preconiza, é que eu faça um laudo pericial para analisar e ter 100% de razão ali, para ser mais assertivo no que aconteceu com a Bruna. Mas, baseado no que ela me falou e o que a gente vê no dia a dia, muita investigação que aparece no meu escritório, é que, obviamente, a Bruna foi vítima de um golpe. Isso está claro. Esse golpe pode ter sido por uma invasão na conta de e-mail que ela usou para se cadastrar no aplicativo
que solicita o auxílio emergencial, que entenda que é um aplicativo diferente do aplicativo que você recebe o dinheiro. Né? Você recebe o dinheiro pelo Caixa Tem, mas se cadastra através do aplicativo que é o auxílio emergencial. Sim. E estava cheio de aplicativo falso por aí. Né? Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é que alguém se cadastrou no Caixa Tem antes da Bruna, que é o que eu estou achando que é mais possível de ter acontecido. Que ela possa ter. Agora, é muito impressionante porque as pessoas precisam de muito pouco para conseguirem ter acesso aos nossos dados, fazerem cadastros falsos, né? Bruna, eu não sei se você sabe, a gente cedeu o seu nome e o nome da sua empresa ao Marcelo, e eu queria que o Marcelo contasse para todo mundo, para a gente ver a importância da gente não divulgar dados pessoais. O que você conseguiu descobrir sobre a Bruna simplesmente com o nome dela e com o nome da empresa? É verdade, Fátima. A sua produção informou para a gente, né, qual era o nome, e não tinha nem o nome inteiro da Bruna, né? Era parte do nome dela e o nome da empresa. E olha, eu não levei 5 minutos, Bruna, para conseguir levantar algumas informações suas que já seriam suficientes para eu me cadastrar lá no Caixa Tem, por exemplo. Né? Então, olha só, eu não vou te expor aqui, obviamente, né? Mas eu vou fazer algum jogo de palavras com você e mostrar até uma coisa que o André gosta bastante quando eu falo, que é a história da engenharia social, André. Como é que a gente aplica isso com as informações combinadas, né? Então, por exemplo, eu poderia falar: oi, Bruna, tudo bem? Olha, eu já te conheço, eu sou o Marcelo. Inclusive, eu te liguei, o final do seu telefone celular não é 370? A gente conversou esses dias. Inclusive, você se cadastrou aqui numa promoção da minha empresa X, cujo seu CPF começa com 114, não é isso? Tem uma coisa muito incomum entre nós dois, Bruna, que assim, nós somos de Sagitário, né? Você tem o mesmo signo que o meu. E também o seu marido, que é o Plínio, né? Ele tem o mesmo signo dos meus irmãos, que é de Capricórnio. Eu não entendo muito de signo, mas como eu sei, é exatamente o meu e do meu irmão, né? Olha que interessante. E eu queria aproveitar e parabenizar a Celine, a sua filha mais nova, que está chegando o aniversário dela, né? Você tem praticamente um mês aí para organizar tudo que você tem que fazer aí para os preparativos da festa, apesar que esse Covid aí vai complicar um pouco, né? Me lembro quando a Cecília nasceu em 2016, não foi isso? É a sua filha mais velha. Aliás, Bruna, eu já tô com medo do Marcelo. Seu segundo nome é Maria, né? Seu segundo nome, Bruna, é Maria, que é o mesmo nome da sua mãe, a Dona Maria da Paz. Aliás, ela tá bonita agora, tá loira, né? Eu vi. Eu lembro que você tinha uma cachorra chamada Eva, na época que você estava grávida da Cecília. Aliás, uma cachorra bonita, grande, né? Confere alguma informação que eu falei, Bruna? E aí, Bruna? Todas. Todas? Todas as informações. Meu Deus, parece que é da família. É terrível, né? Pois é, e aí terrível. Alguém pode se aproximar da Bruna com essas informações e vai te deixando muito confiante nessa pessoa, porque ela sabe muito de você, você já se confunde até se você já passou isso para ela ou não, né? Agora, eu tô preocupado aqui, Fátima, porque o Marcelo falando isso tudo, eu, por exemplo, tô com um problema de internet em casa e tal, aí eu vou trocar a internet. Eu tive que dar um monte de dado, Marcelo. Então, o técnico vai lá, enfim, mas eu tive que dar um monte de dado. Como é que faz isso? Porque tudo pedem os nossos dados, né? Se você vai trocar uma peça de roupa que você comprou, que você ganhou, você tem que dar do seu CPF, tudo, porque senão você não consegue. Eu posso me negar, o André pode se negar, a Bruna pode se negar, o que a gente faz? Pode. Então, ó, vamos entender uma coisa. Quando você exige a nota fiscal, você precisa colocar o teu CPF ou o teu CNPJ na nota. Você não pode se negar a fornecer isso. Né? Senão você não vai ter a nota fiscal no teu nome. Agora, vamos tentar separar o que é fiscal daquilo que é um cadastro da loja. A loja fala: olha, para você obter descontos aqui, eu preciso de alguns dados seus. Seu nome, CPF, endereço, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, que são informações hoje imprescindíveis para o bandido fazer o que fez com a Bruna. Entendeu? E se vaza um dado dessa empresa? Esse que é o problema. Né? A gente não tem como controlar aonde os dados que a Bruna passa, ou que o Marcelo passa, a Fátima passa numa loja, estejam repousados em um local 100% seguro. Né? Não tem como a gente garantir. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente divulga. Um CPF por si só, ok. Agora, o problema é o que junta nesse CPF, né? O que você passa de informação a mais
que, olha só, me deu a oportunidade de fazer toda essa brincadeira que eu fiz com a Por Bruna. exemplo. E olha, Bruna, eu só usei Facebook, Instagram e Google, mais nada. E uns 5 minutos do tempo dele, também para te dizer. 4 minutos e meio, para ser mais preciso. Você falou do CPF, Marcelo. O que mais, então, que você disse que combinado com o CPF pode ser perigoso aí? Nome dos pais, talvez, né? Nome da mãe, CPF, endereço, data de nascimento. Essa combinação é mortal. Que foi o que aconteceu no Caixa Tem, né? Para você abrir. Imagina o seguinte: olha que roubada desse pessoal de TI. Aliás, vamos fazer uma menção aqui para o pessoal de TI que está trabalhando que nem um louco para manter a gente funcionando agora, por exemplo, esse link, para a gente fazer home office. Né? Se não fosse esse pessoal aí, a gente não conseguiria trabalhar. É verdade. Mas imagina o pessoal da Caixa que desenvolveu um sistema super rápido para fazer isso funcionar para possíveis 200 milhões de usuários. Olha que terrível isso. Muita gente sem CPF, sem conta em banco. Você não se pode elogiar. Ah, voltou. Porque eu já dizia, não pode elogiar. Você falou e sua imagem frisou. Seu áudio sumiu. Eu falei, meu Deus, nem aqui a gente pode elogiar, porque antes de terminar, né? Exatamente. Aqui em São Paulo tá uma ventania absurda e a gente tá com medo até de ficar sem energia por conta, acho que, do que tá acontecendo no sul, né? Bom, então deixa eu dando umas interrupções só voltar mesmo. com a Bruna uma coisa aqui. Bruna, por um acaso, durante esse período de cadastro, você lembra de ter clicado em algum link? Porque essa é uma outra fraude muito comum, né? Te manda um link, te manda alguma coisa. Você lembra de ter clicado em alguma coisa assim, algo de diferente que possa ter acontecido? Não cliquei em nada, não recebi nenhum e-mail, não recebi nenhuma mensagem, não cliquei em nada. Até mesmo assim, a questão do aplicativo, eu me certifiquei se era realmente o aplicativo, o certinho, né? E assim, eu não sei o que foi que aconteceu. Porque aconteceu isso, né? Ô Marcelo, houve um aumento realmente desses ataques virtuais durante esse período, já que houve também um aumento muito grande de acessos, de pessoas entrando nesse tipo de busca e de procura, de cadastro e tudo mais? Sim, infelizmente sim, Fátima. Uma grande empresa de segurança aí estima que nós tivemos um aumento de 148% em relação a ataques de cibersegurança de fevereiro para março. Né? Então, assim, já foi um salto super gigantesco aí, quando a gente fala de ataques de cibersegurança, e muito por conta do auxílio emergencial. Né? Apesar da Caixa dizer que é um percentual muito baixo de fraude em relação a tudo que eles pagam, né? Cresceu absurdamente, sim. 250 aplicativos falsos foram encontrados para celular do aplicativo da Caixa. Mais de 125 links maliciosos. E olha que número absurdo, 11 milhões de mensagens compartilhadas com links falsos para você fazer o cadastro na Caixa. 11 milhões. É muita coisa. Muito Bruna, alguma expectativa de como vai se solucionar o seu caso? Nenhuma. Eu já fui lá saber, ainda continua em análise, e aí eu fico esperando. Não. Mas enquanto não se resolve, né, eu vou caminhando aqui com minhas próprias pernas, fazendo o meu trabalho, porque realmente não dá para ficar esperando, não dá. Só que a Bruna está fazendo o trabalho dela, que ela tem essa papelaria pequena em casa, produz muita coisa manualmente, artesanalmente, só que, como a gente sabe, está muito difícil vender, né? Porque as pessoas não têm acesso a esses produtos, então a queda dela em termos do que ela podia faturar é muito grande. Marcelo, você podia destacar para a gente, sempre bom, por mais que a gente tenha falado aqui desse clique, nesse link que é falso, os golpes mais comuns? Claro. Então vamos lá, olha, é importante lembrar que assim, os golpes sempre seguem aquele chamariz de tentar pedir para você se cadastrar para uma promoção, algo que você vai receber como benefício, ou até mesmo uma mensagem supostamente do banco tentando entrar em contato com você. Gente, não existe isso. A Caixa, por exemplo, não entra em contato com você via SMS, muito menos via WhatsApp. Esquece isso. Tá? Cuidado com esses links que chegam, né? Eu sempre bato isso, eu falo muito isso para os meus clientes, falo para os meus alunos lá nos cursos de pós-graduação que eu dou aula, não clica em link que você recebe via WhatsApp, via SMS e via e-mail, né? Esses links são extremamente nocivos, eles estão tentando ou instalar um programa
para espiar tudo que você está fazendo no seu computador, que é o que a gente chama de malware, ou ele vai te direcionar para um site para você entregar de bandeja as informações agora que eu coletei aí da Bruna, por exemplo, nome, endereço, telefone, nome da mãe, que é justamente para poder aplicar esses golpes. Né? Então, muito cuidado com isso aí, gente. Olha só, gente, enquanto tem uma multidão de brasileiros que ainda espera para receber as primeiras parcelas do auxílio emergencial por causa de erros ou golpes, como que aconteceu com a Bruna, o Tribunal de Contas da União fez um levantamento e descobriu que 620 mil pessoas receberam o auxílio sem ter direito. Se as distorções não forem corrigidas, isso pode gerar um prejuízo de mais de R$1 bilhão para os cofres públicos. Um dinheiro que poderia estar sendo usado por quem realmente está precisando. Só para dar alguns exemplos de quem recebeu o auxílio emergencial e não devia, olha só. Pessoas que estão mortas ou presas, empresários que não são microempreendedores, servidores públicos ou pensionistas, pessoas com renda acima dos critérios para cada cadastro. A gente pediu uma posição à Caixa em relação ao caso da Bruna especificamente. Se já há alguma explicação para o que houve com ela. A Caixa preferiu falar sobre casos genéricos de suspeitas de fraudes. Segundo a nota, sempre que detecta suspeita de crime, a Caixa aciona a Polícia Federal, que tem acesso a todas as informações. Após análise, nos casos em que for comprovado saque fraudulento, o beneficiário é ressarcido. A Caixa alerta que é muito importante que as pessoas utilizem única e exclusivamente os canais oficiais da Caixa ou do governo para buscar informações e acesso aos serviços. Isso dá mais segurança às operações. Em relação aos mais de 600 mil casos de pessoas que receberam o auxílio sem ter direito, a Caixa diz que não participa nem interfere no processo de avaliação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários. Essa responsabilidade é da Dataprev. E já a Dataprev diz que as fraudes no auxílio emergencial não estão ligadas ao processamento de dados realizado por ela. Informou também que não armazena dados bancários, e-mails e números de telefones após o recurso ser creditado. Segundo a Dataprev, a Caixa é responsável pelo desenvolvimento e manutenção do aplicativo e do site do auxílio emergencial, além da operação do pagamento dos benefícios. Diz ainda que os erros ocorrem principalmente por causa das imprecisões nas informações autodeclaradas ou nos dados disponíveis nas bases oficiais. O que a gente fica é que ninguém assume totalmente a responsabilidade para resolver o caso da Bruna, que não recebeu a segunda parcela. O auxílio emergencial. É, né? que não recebeu ainda nem a segunda parcela, né? Então tem a terceira e tem as outras próximas que virão e aí fica nisso. André voltou a visitar agências, né? Foi agora de manhã, Fátima. Antes de vir para cá, dos Estúdios Globo, eu passei em 2 agências da Caixa. E curiosamente, quando você fez a chamada do programa, as pessoas ontem, pelas redes sociais, mandaram os depoimentos, histórias. Então a gente também coletou alguns deles, né, para exemplificar o que está acontecendo. Tanto de gente que não recebeu ainda o auxílio, está em análise e tal, quanto tem fraude também. Hoje eu descobri alguma fraude também na fila do Caixa. Vamos ver como é que foi? Vamos lá. Desde que a Fátima anunciou que o assunto de hoje no encontro seria o auxílio emergencial, eu recebi várias mensagens nas redes sociais. Bom, enquanto eu chego aqui a uma agência da Caixa Econômica Federal, perto da minha casa, vamos dar uma olhada nessas mensagens. Sou camelô na Lapa há mais de 10 anos. Eu estou há mais de 3 meses parado, sem poder trabalhar por conta do Covid. Não recebi o auxílio emergencial, não tive direito. E assim, tive Covid, tive que me tratar, fiquei isolado. Na minha casa é eu, minha esposa, meus 4 filhos e uma neta. Meu cadastro foi negado porque consta que eu já tenho CAD único, sendo que quem recebe auxílio, no caso Bolsa Família, é minha mãe, e eu não moro com ela tem quase 5 anos. Eu sou desempregada, moro de aluguel e queria saber como é que vai ficar a minha situação, porque amanhã se encerra as inscrições do auxílio emergencial e eu não consegui fazer o cadastro. Agora vamos ver presencialmente, então, o que está acontecendo. Não, meu auxílio, no caso, eu vim empenhar a segunda parcela do auxílio, que aconteceu simplesmente quando eu cheguei para retirar o dinheiro, já tinha sido feito um pagamento de uma boleta bancária. Tentei muitas vezes, minha esposa tentou também, nada, não conseguindo nada. Só tá dando em análise, aí uns falam que eu já sou CAD no bilhete único também, sendo que eu já não tenho mais vínculo nenhum no bilhete único e consta só isso.
Eu sou trabalhador, estou com 60 anos hoje, entendeu? E tenho mais de 5 anos desempregado. Aí a gente cansa de ver na televisão, 600 e poucas mil pessoas que não têm direito receberam, entendeu? Eu não tenho direito. É, muito Dói, triste, né? Dói, né? Realmente, é muito... E já há muito tempo as pessoas sem receber, né? Só para a gente encerrar, Marcelo, me diga uma coisa. No caso de quem acreditar realmente que tenha caído no golpe, tem algum procedimento que possa ajudar a fornecer provas? Ou seja, o que a pessoa deve fazer para que ela possa, pelo menos, guardar alguma coisa que ajude nessa investigação? Claro. Então é importante, assim, percebeu que sofreu um golpe, primeira coisa que tem que fazer é registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima aí da tua casa, né? Faça isso o quanto antes. Na sequência, você pode fazer uma denúncia para o Ministério da Cidadania através do telefone 121. Liga no 121 e você consegue lá explicar que você sofreu esse golpe. Terceiro passo, comunica a fraude por escrito a uma agência, qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Leva isso por escrito, 2 cópias, se possível pede para eles dar um carimbo lá de que você entregou e junta essas 3 informações e procura o mais rápido possível um advogado, porque vocês vão conseguir restituir isso certamente. Bruna, eu acho que você vai ter um caminho longo ainda pela frente aí, né? Isso, Eu não precisei fazer o boletim de ocorrência. Eu até achei que ia precisar, mas aí eu só fui lá na agência e consegui fazer a contestação. E agora está em análise. Bom, vamos aguardar. Mas é bom fazer, Bruna, para você se cobrir aí, né, judicialmente. Isso, eu vou fazer. Porque de repente não sai essa reavaliação lá da Caixa, você tem uma forma de provar que você deu entrada e que está lá registrado que você realmente foi vítima de uma fraude. Leve esses prints que você tem, provavelmente, né? Dizendo que o seu e-mail já... Qual é tudo isso para ajudar. Muito obrigada por ter participado com a gente, Bruna. Um bom dia para você. A gente está na torcida para que o seu caso e de tantos outros sejam resolvidos, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Marcelo, obrigada também. Sempre bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado, Fátima. Obrigado, André. É sempre um prazer. Aí, não vou passar nem meu nome completo para você, não, porque eu acho que você pode conseguir muita coisa.